Então, olha, aqui eu tenho uma estrutura de guirlanda, que é uma estrutura de cipó, de capim seco, de feno. Esse tipo de estrutura você encontra aqui na Viva Festa, então vem pra cá e adquire logo a sua, porque tem poucas unidades. E a gente dá para trabalhar não só guirlanda para o Natal. Aqui a nível de América do Sul, de Brasil, a gente utiliza geralmente guirlanda só Natal. Mas tipo, nos Estados Unidos, eles utilizam em várias épocas do ano. Eles fazem guirlanda para brindar a chegada da primavera. Eles fazem guirlanda na época de Páscoa, fazem guirlanda na época de Halloween. Depois já fazem para o Natal. Então, a casa que está com a guirlanda quer dizer que é uma casa que está dando boas-vindas aos convidados. Então, nada melhor do que a gente tentar manter uma guirlanda e aí, óbvio, vai utilizando. Tipo, se eu pego essa estrutura, faço uma guirlanda agora para o Natal, depois eu quero fazer para Páscoa, eu só retiro os enfeites, que são típicos do Natal, e coloco umas flores, coloco um coelho, coloco ovos. Existem uns ovos parecendo ovo de galinha, porém de plástico, pintados, coloridos, que dá para colocar e fica bem legal, ok? E aí como que vai ser essa guirlanda? Eu vou utilizar esse galhinho, ele está nesse tom dourado envelhecido. Eu vou utilizar os tons mais rosé, mais dourado para a composição, tá? E aí eu vou determinar que a minha guirlanda ela vai ser fixada aqui nessa ponta, a parte de cima. E aí depois eu vou colocar aqui uma fita para que ela seja pendurada. E nenhuma das pontas, olha, eu vou estar colocando já esses galhos, tá? De repente não há necessidade de cortar esse arame aqui de baixo, até porque você pode depois reutilizar. E aí quando você corta, depois você vai ter que emendar quando você quer ele um pouco maior. Então, de preferência, tenta manter. Para trabalhar a guirlanda, geralmente eu costumo utilizar muito arame. Fica super prático e fácil de fazer. Então eu tenho um arame que eu compro lá em São Paulo, mas que se você não encontrar desse aqui em Aracaju, você pode comprar um arame comum daqueles de rolo. Ele é da Floral Atlanta e ele tem essa descrição 21-25, a referência. 21 é a espessura do arame, tá? E 25 é o tamanho. Então ele tem 25 centímetros de tamanho e 21 centímetros de diâmetro. Então eu vou pegar um pedacinho desse arame, passo aqui, olha, venho aqui atrás e giro. E aí eu já começo a fixar aqui o meu galinho. Corto. E se eu quero que prender ele mais um pouquinho aqui em cima, eu passo também aqui outro pedacinho de arame. E aí venho e faço essa parte de prender aqui atrás. Ele fica quase que imperceptível. Mas se você quiser, você pode utilizar um barbante dourado, você pode utilizar uma linha de nylon e assim sucessivamente. Daí eu vou colocar aqui, olha, mais outro galho. Então eu vou fazer aqui um grupo só com esses galhinhos. Então eu venho aqui com o arame, passo e aqui atrás eu giro. Vou e corto esse excesso. E esses daqui eu já vou deixar ele um pouco solto, tá? Então venho com o terceiro, olha, sobreponho aqui esse segundo, dobro aqui um pouco a haste, vou pegar um aramezinho maior e a nossa bonequinha voou. E aí eu venho, passo aqui atrás, giro e aí corto aqui o excesso. Então a minha guirlanda já vai ter nessa lateral
esse detalhe, ok? E o que eu vou colocar mais aqui nessa outra parte? Então eu tenho essa flor, ela parece uma peônia, mas aqui é papoula veludada, a descrição dela, que eu vou colocar ela aqui. De repente, se você tiver facilidade, você pode tentar encaixar aqui no fêmur, mas não é muito fácil. Mas eu vou querer ela que ela fique 2 unidades, mais ou menos assim, olha, nessa posição aqui, tá? Daí, com o próprio arame dela, eu já posso passar. Vou tirar aqui essa etiquetinha da descrição. Vou guardar ali, porque depois as meninas podem reaproveitar. E aí eu vou também colocar outra aqui nessa posição. Só que, para fixar, eu vou utilizar também o aramezinho. Então, o que eu estou fazendo? Pegando o arame, passando aqui pela flor e chegando aqui, olha, eu giro. De repente você vai dizer, ah, mas eu não quero que fique essa haste aqui da flor atrás. Eu vou mostrar a vocês já já. E aí você pode, inclusive, cortar. Eu estou fazendo dessa forma para evitar cortar, porque depois você pode tentar reaproveitar em outro momento. Então, de preferência, a gente não corta. Olha, eu passo aqui o arame, giro e corto aqui o excesso. E olha que como tá ficando. Esse pedaço aqui que tá vindo, que foi do galho, eu vou inclusive prender. Mas que depois também ele vai ser fixado, tá? A gente vai colocar aqui elementos que vai acabar fixando. Mas eu já posso prender ele aqui. Pronto. E olha como que tá ficando a nossa guirlanda. Fixar aqui esse galinho. Corto aqui o excesso. E aqui, nessa lateral, eu vou utilizar esse elemento aqui. Já combinando com a flor da papoula, eu tenho essa espécie de uma maçã tingida com glitter e como se fossem as cerejas, que é muito comum para se utilizar nessa época do Natal. Daí eu peguei 2 galinhos, 2 hastes, e a gente vai fixar essas hastes aqui nessa lateral. Eu quero ela mais próxima, então ela vai ficar tipo aqui nessa ponta. E uma segunda, ela vai ser fixada também aqui próxima a outra. Com o auxílio do arame, eu vou vir e vou prender essas hastes. Então, olha, prendo a maior, a que está mais acima, giro, e aí venho e corto. E aí quando você trabalha com essas flores artificiais que possuem arame, você tem que ter um alicate específico para cortar arame. E aí eu não utilizo, quando eu vou fazer flor natural, esse tipo de alicate, porque senão danifica a haste da flor natural. No caso das artificiais eu não posso estar utilizando, que não vai cortar. Então olha,
como que tá ficando nossa guirlanda. Estão gostando? Então aproveita e manda vários coraçõezinhos e convida um amigo para vir estar conosco, tá? Estamos apenas começando. Olha, aqui eu encontrei essas pinhas maravilhosas que simbolizam muito o Natal. E elas já estão com detalhes dourados. Eu vou pegar uma média de umas 7 pinhas dessa, em tamanhos diferentes. Então aqui eu tenho umas maiores, umas menores. E para fixá-las, eu vou pegar o arame, passo aqui num determinado ponto da pinha. Olha, eu vou encaixar aqui embaixo. E aí eu faço uma espécie de um gancho para que depois eu venha e fixe ela aqui na minha guirlanda. Já vou fazer esse gancho em todas elas para depois logo em seguida a gente fazer a fixação na guirlanda. Então, olha, passo, fixo e essa haste é a que eu vou prender. Essa aqui está um pouco já grande, já facilita para a gente. As outras não estavam, mas tem como a gente fazer. Você pode, inclusive, de repente, colocar cola quente, um palito de churrasco com cola quente. É uma opção, tá? Olha, coloca, gira. Aqui também eu faço essa colocação do arame para daqui a pouco a gente fixar e fazer um grupo. E se vocês percebem, a composição dessa guirlanda ela está sendo feita por grupos. O que é isso? Então aqui eu coloquei um grupo desses galhinhos, aqui eu coloquei um grupo da papoula, aqui eu coloquei esse grupo. Fixar aqui essa última. Como ela não tem aqui o ganchinho, eu vou colocar esse arame aqui meio que por dentro dela, tá? E aí eu faço esse movimento para que eu possa, olha, fixá-la. E aqui eu vou fazer um grupo com as pinhas. Então, olha, eu vou colocar aqui uma pinha maior. Aí eu venho aqui atrás, prendo esse arame, giro. E aí depois eu tiro o excesso, tá? Aqui ao lado eu já vou colocar uma pinha menor. E aí eu tenho como escolher o local que eu quero colocá-la. Aí giro. Ela vai ficar aqui nessa ponta. Aqui desse lado eu vou colocar uma outra também pequena. Olha. Coloco aqui. Giro. Depois a gente corta o excesso. Aqui eu já coloco essa maior aqui próxima. E aí faço aqui essa colocação. Coloco aqui uma outra. Giro aqui atrás para segurar. Depois a gente tira todos os excessos. Vamos pôr aqui essa outra que também é média, né? Ela não é grande, mas ela é maior que essas outras que a gente está colocando. E aqui eu vou colocar essa outra. Então você percebe que para essa guirlanda eu não utilizei bolas. Mas pode utilizar a bola de Natal para colocar nessa guirlanda com cipó? Pode, não tem problema, tá? E olha, aqui a gente fez um grupo de pinhas. E eu vi essa bonequinha ali linda. De repente você tem uma filha pequena que é apaixonada por esses elementos, ou por fadas. Aqui também tem umas fadinhas lindas e que a gente pode utilizar.
eu vou colocar essa fadinha aqui. Só que antes eu vou colocar aquele laço duplo que a gente utilizou, tá? Então eu venho aqui, coloco o laço, olha, e aqui atrás eu vou girar o arame para fixar o laço. Então o meu laço ele vai ficar aqui nessa posição, olha. E sob o laço, em cima dele, bem aqui, eu vou colocar a fadinha. Vou pegar um pedacinho desse arame, coloco aqui por trás, bem na base da cabecinha dela, giro e vai ficar praticamente imperceptível. E aí com esse arame eu vou vir e vou fixar ele aqui na base do meu laço. E essa parte onde tem a fada e onde tem o laço vai ser a parte de cima da minha guirlanda. E aí de repente você faz essa guirlanda para colocar na porta do quarto de sua filha. E vai ser um sucesso. Olha que legal, que bacana. Se você não quiser esses elementos aqui assim mais solto, você pode até fixar aqui. Mas caso você goste, caso você queira, você pode deixar ele assim mais solto. Vamos prender, porque de repente tem pessoas que não gostam muito. Então a gente vai tentar fixar ele, deixar ele um pouco mais próximo, mais junto. E aí eu utilizei um pedacinho de arame, venho aqui e giro. E ele já ficou mais agrupado, mais encorpado. Olha que ideia bacana de uma guirlanda totalmente diferente para você fazer para o seu Natal. Gostou dessa proposta?